Olá, turma. Aqui é o professor Isaac, professor de matemática. E hoje vamos falar de sistema de equação do primeiro grau e resolução de situações e problemas. No vídeo passado, vimos como montar uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Hoje nós vamos trabalhar com sistema. Então, o sistema é um conjunto de elementos. No nosso caso aqui, é um conjunto de equações. Mais especificamente, vamos trabalhar com duas equações. Então, aqui, olha, uma situação. Santa Cruz do Capibaribe para visitar e comprar. Santa Cruz do Capibaribe é a cidade conhecida como capital da moda, pois é a segunda maior produtora de confecções do Brasil. Em Santa Cruz está localizado o maior parque de confecções da América Latina, o Moda Center Santa Cruz. Um turista encantado com as oportunidades de Santa Cruz do Capibaribe comprou bermudas e camisas, num total de 20 peças. Pelas compras, teve que pagar R$ 164,00 no total. Cada camisa custou R$ 6,00, enquanto que cada bermuda custou R$ 10,00. Então aqui, ó, turma, nós temos uma perguntinha. Será que podemos saber quantas bermudas e quantas camisas o turista comprou utilizando álgebra? Lembrando que álgebra é uma área da matemática, né, que utiliza letras para representar valores desconhecidos. E respondendo a pergunta, tem sim. Como a gente representar a situação por meio da álgebra, né? E saber a quantidade de peças de roupas, né, que foi comprada. Então aqui, olha, o primeiro passo é nós representarmos cada um dos elementos por uma letra. Então nós temos bermudas e camisas. Então aqui, olha, nós vamos representar as bermudas por B e as camisas por C. Então nós temos bermudas e camisas. Então aqui, olha, a informação importante, o total de peças que foram compradas. Então o primeiro passo é nós montarmos uma equação referente ao primeiro total que foi dado, que é o total de peças. Ora, então se eu sei que eu comprei dois tipos de peças, camisas e bermudas, para me saber quantas peças eu comprei no total, é só eu juntar, ou seja, somar. Então quando eu pego a quantidade de bermudas mais a quantidade de camisas, eu tenho a quantidade de peças de roupa que eu comprei. Então vai ficar, olha, bermudas mais camisa igual a 20. Então, a quantidade de bermuda mais a quantidade de camisa é igual a 20 peças de roupas que foram compradas. Então, aqui nós temos a nossa primeira equação. Lembra que lá no problema foram dados dois totais. Um era referente à quantidade de peças e o outro referente à quantia paga, né, pelas peças, que foi R$ 164,00. Então, a outra equação nós vamos montar com aquele segundo total que foi dado, que refere-se à quantidade paga. Então nós temos aqui, olha, assim, B bermudas foram compradas a R$ 10,00 cada uma. Ora, gente, então vamos imaginar o seguinte. Se eu sei que cada bermuda custa R$ 10,00, então, uma bermuda 10, duas bermudas 20, três bermudas 30, quatro bermudas 40 e assim por diante. Eu posso representar isso por meio de uma multiplicação. Então é só eu pegar a quantidade de bermudas, que eu estou representando por B, e multiplicar pelo preço de uma bermuda. Então ficaria 10 vezes a quantidade de bermudas, ou no caso aqui 10B. E tá aqui, olha, 10 vezes B. Então isso daqui representa quanto eu paguei por determinada quantidade de bermudas, 10 vezes B, né? Então imagina de novo, se eu comprei duas bermudas, então seria 10 vezes 2, que daria 20. 3 bermudas, 10 vezes 3, que daria 30, e assim por diante. Agora, nós vamos representar a quantidade, o preço referente, ou melhor, a quantia gasta só com camisas. Então é bem parecido, gente. Então imaginamos o seguinte, se eu sei que uma camisa é R$ 6,00, se eu comprei duas camisas, então 6 vezes 2, 12. Se eu comprei 3 camisas, 6 vezes 3, 18. Se eu comprei 4 camisas, 6 vezes 4, 24. Então, nota o seguinte, que o preço, o 6, ele sempre vai aparecer. O que vai variando é o valor de C, que nós não sabemos. Então, vamos representar por C. Mas eu já montei aqui, né? Seguinte, que eu vou multiplicar o valor da camisa pela quantidade de camisa. Como eu não sei a quantidade de camisa, vai ficar 6 vezes o que está representando ela, que é C. Então, eu tenho aqui 6 vezes C. Então aqui, olha, o que representa a quantidade, o quanto foi pago de bermudas, 10 vezes B ou 10B. E 6 vezes C é o quanto eu gastei com camisas.
6 vezes C ou 6C. Lembrando que quando eu pegar quanto eu gastei com bermudas e quanto eu gastei com camisas, quando eu somar, vai ter o gasto total, que foi de 164. Então a equação é essa, olha, 10B, que representa a quantidade gastas com bermudas, mais 6C, que representa a quantidade gasta com camisa. Quando eu somo as duas, né, eu tenho um valor de 164. Então aqui, gente, juntando-se as duas equações descritas, temos, né, B mais C igual a 20 e 10B mais 6C igual a 164, que representa um sistema de equação do primeiro grau. Então aqui nós temos um sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Como foi falado, né, lá no início do vídeo, que um sistema é um conjunto de elementos. Então aqui eu tenho um conjunto de equações, né, no caso duas. Podemos resolver esse sistema por dois métodos, método da adição e método da substituição. Nesse vídeo, nós vamos fazer uso do método da substituição. Em um outro vídeo, nós vamos falar do método da adição. Então aqui, olha, o método da substituição consiste em isolar uma incógnita numa equação e substituí-la na outra equação do sistema dado. Lembrando, a incógnita é a letra que aparece na equação. Teremos então uma equação do primeiro grau com apenas uma incógnita. Então aqui, olha, nós temos as nossas duas equações, né? B mais C igual a 20 e 10B mais 6C igual a 164. O que é que eu vou fazer? Eu escolho uma letra para isolar. Ó. Nesse caso eu vou isolar B. Lembrando que uma equação ela tem primeiro membro, que é tudo que está antes do igual, que no caso é o B mais C, e o segundo membro, que é tudo que está depois do igual. Nesse caso aqui é 20. Seguinte, eu posso isolar em qualquer uma das duas equações, na primeira ou na segunda. Mas eu tenho que ver o seguinte, que nesse caso aqui, olha, na minha primeira equação, está mais fácil de isolar uma das letras. Por quê? Porque elas não estão acompanhadas por nenhum número, olha, elas já estão só. Então fica mais fácil, fica a dica aí. Então vou isolar B, fica assim, olha, eu deixo o B no primeiro membro, vou repetir o C, que já está depois do igual. Por que o 20? Por que o C apareceu negativo? Porque aqui, olha gente, o C estava no primeiro membro positivo, antes do igual. Então ele passou para o segundo membro. Lembrando, por que ele passou para o segundo membro? Porque decidimos isolar o B. Então fica B igual a 20 menos C. Segundo passo, vou substituir B aqui, olha, nessa segunda equação. Ó, quer dizer o quê? Que onde tiver B, eu vou colocar 20 menos C. Então vai ficar assim, olha. 10, lembrando que aqui ó, não tem sinal entre um número e uma letra, quer dizer que é multiplicação. Então vai ficar 10 vezes B. Mas quem é B está aqui em cima, olha, 20 menos C. Eu coloquei dentro do parênteses porque eles são dois termos, olha. Então 10 tem que multiplicar os dois, e para isso acontecer tem que ficar dentro do parênteses. Então olha, o que foi que aconteceu nessa segunda equação? Eu apenas tirei o B, troquei, né, o B por 20 menos C, olha, está aqui. E repeti o restante da equação, olha, mais 6C continua igual a 164. O próximo passo é eu multiplicar o 10 pelo 20 e pelo C. Vai ficar assim, olha. 10 vezes 20 está aqui embaixo, olha, 200. E 10 vezes C, 10C. Repete o 6C e o 164. O que é que eu vou fazer agora? Olha, fiz quem tem letra com quem tem letra. E quem não tem letra vai para o segundo membro com sinal trocado. Olha. Quem tem letra já está do mesmo lado, já está no primeiro membro, que é o 10C e o 6C. Já resolvi aqui, olha, por que ficou menos 4? Lembrando, os sinais deles são diferentes. Sinais diferentes subtrai e dá o sinal do maior. O maior é 10, por isso ficou negativo. 10 menos 6 dá 4, e repete a letra. Notem, o 164 já estava no segundo membro, depois da igualdade. Então, o que foi que eu fiz aqui? Peguei o 200, que estava no primeiro membro, aqui, olha, e passei ele para o segundo com sinal trocado. Ó, ele está aqui, como ele não tem sinal, ele é positivo, ele passa negativo. Então, subtraindo, né, repete o menos 4C e faz essa subtração aqui, olha. De novo, o 164, como não tem sinal, é positivo, e o 200 é negativo. Sinal diferente, subtrai e dá o sinal do maior. O maior é 200, então fica menos. 200 menos 164, 36. O que é que eu vou fazer agora? Eu quero encontrar o valor da letra, nesse caso aqui de C, olha. Então o que é que eu vou fazer? Isolo o C, deixo ele só e vou montar uma fração aqui, olha. Como assim, professor? Olha, eu isolei o C, deixei ele só, né, no primeiro membro. O 36 já estava do outro lado, repete.
E quem estava junto de C passa dividindo na forma de fração. Então tá aqui, ó, sempre quem está junto da letra vai virar o denominador, ou seja, vai para a parte de baixo da fração. Aí ó, eu vou dividir, olha, 36 dividido por 4 deu 9. Por que ficou positivo? Porque ó, jogo de sinal, menos por menos, mais. Então foram comprados um total de 9 camisas. Gente, mas lembrando que a equação ela tem duas letras, B e C, então tem que encontrar o valor das duas. Já encontrei o valor de C. O que é que eu vou fazer agora? Vou lá onde eu isolei, eu peguei aquela equação, olha, onde o B estava isolado, que era essa daqui, olha, B igual a 20 menos C. Agora eu já tenho o valor de C, ó, que é 9. Então nessa equação, onde tiver C, eu vou colocar 9. Aqui, olha, B é igual a 20 menos o valor de C, que é 9. Então, subtraindo 20 menos 9, eu tenho 11. Da mesma forma, podemos concluir que o turista comprou 11 bermudas, né, olha, que é o valor de B, e 9 camisas, que seria o par ordenado, né, a solução do sistema. Totalizando aí 20 peças. E aqui, ó, a solução matemática, 11 e 9. Continuando. Toda equação do primeiro grau com duas incógnitas, x e y, por exemplo, possui infinitas soluções. Isso a gente viu no vídeo passado. Cada solução é representada por um par ordenado de números. Foi o que a gente colocou ainda agora, a solução da equação. O primeiro número representa sempre o valor de x, o segundo número sempre referente ao valor de y. Por ser um par ordenado, a ordem deve sempre ser essa. Recife e as vagas de estacionamento. E nós vamos com outro problema aqui, ó. Na edição virtual de um jornal que circula em Pernambuco, publicada em 20 de 11 de 2011, lemos: frota da região metropolitana do Recife chega a 1 milhão de veículos. Estacionar no centro de Recife é muito difícil. As vagas que existem são loteadas pelos flanelinhas, que chegam a cobrar até R$10 em dias de eventos. Na FENEARTE de 2010, havia na Estrada de Belém, próximo ao centro de convenções, vagas para até 12 carros. Um determinado flanelinha, para impressionar o motorista, avisa que já havia 48 pneus no local. Então aqui é a situação problema, né? Sabendo que na verdade havia 14 veículos, entre carros e motos, se o motorista insistisse em estacionar, haveria alguma vaga ainda? Então é uma situação que nós podemos representar por meio de um sistema de equação. O primeiro passo aqui, olha, a gente vai identificar os totais que foram dados. Já foi dado um total de 48 pneus e a gente sabe que havia 14 veículos. E nós temos os elementos que são carros e motos. O primeiro passo é verificarmos os totais. Que no caso aqui, ó, são 48 pneus e nós temos 14 veículos. Que são referentes a carros e motos, né? Os dois elementos aqui, ó. Então nós vamos representar, né, cada um desses elementos por uma letra. Então nós temos aqui, olha, motos representado por M e carros representado por C. Aqui, olha, nós já temos a equação montada. É só o seguinte, nós temos o total de veículos, que são 14. Como eu tenho motos e carros, então quando eu somo os dois, né, eu tenho a quantidade de veículos. Então bem simples, aqui é a montagem da equação. Temos a nossa primeira equação. Vamos para a nossa segunda equação aqui, olha. Cada moto possui apenas 2 pneus, né? Então imagina o seguinte, se eu tenho, por exemplo, 4 motos, eu vou ter 8 pneus. Se eu tenho 5 motos, eu vou ter 10 pneus. Se eu tenho 6 motos, eu vou ter 12 pneus. Então aqui, olha, para me achar a quantidade de pneus de moto, é só eu multiplicar por 2, né? Como a moto tem 2 pneus, eu multiplico a quantidade de motos por 2. Como eu estou representando a quantidade de motos por M, então fica 2 vezes M. A mesma coisa com carros, olha. Só que no carro eu tenho 4 pneus. Então, para mim, saber a quantidade de pneus de carros, é só eu multiplicar 4 vezes a quantidade de carros. Como eu não tenho a quantidade de carros, eu estou representando por C. Por isso ficou 4C. Então, aqui, olha... E o problema diz que nós temos 48 pneus. Então aqui, olha, eu tenho uma equação que representa a quantidade de pneus de motos. E aqui eu tenho a equação aqui eu tenho a representação da quantidade de pneus de carro. Quando eu somar essas duas quantidades, eu vou ter o total de pneus, que é 48. Está aqui, olha, 2M, né, que é a mesma coisa de 2 vezes M, que representa a quantidade de pneus de motos.
mais 4C, ou 4 vezes C, né, que representa a quantidade de pneus de carros. Somado eu tenho a quantidade de pneus ao todo, que é 48. Agora eu vou fazer o que? De novo, lembrando que nós estamos respondendo pelo método da substituição, onde eu tenho que isolar uma letra. Então eu vou escolher uma letra para isolar. De novo, nessa, né, olha, eu posso isolar na primeira ou na segunda equação, mas está mais fácil na primeira porque as letras não estão acompanhadas por nenhum valor numérico. Então vamos isolar M, olha. Isolando M, eu deixo ele só no primeiro membro, o 14 já está no segundo repete, e o C estava no primeiro positivo, passa negativo. O que é que eu vou fazer agora? Onde tiver M, eu vou colocar esse valor no lugar nessa segunda equação, olha. Vai ficar assim. Ó, lembrando que não tem sinal entre o 2 e o M é a multiplicação. Vai ficar 2 vezes, aí no lugar de M eu coloco a representação dele, 14 menos C. E repete o restante da equação, olha, mais 4C igual a 48. Faço o que agora? Vou multiplicar o 2 vezes o 14 e o 2 vezes C. Tá aqui, olha, 2 vezes 14, 28. 2 vezes C, 2C. Repete o 4C e o 48. Então vou fazer quem tem letra com quem tem letra e quem não tem com quem não tem. Então vai ficar assim, olha. 2C, por que 2C? Porque eu tenho aqui, olha, menos 2C mais 4C. Sinal diferente subtraído ao sinal do maior. O maior é 4, por isso fica positivo. E 4 menos 2 dá 2. Repete o C. O 48 está no segundo membro. O 28 tem que ir para lá, olha, por segundo membro. Então, como ele está positivo e vai mudar de lado, ele passa negativo. Resolvendo, eu tenho 2C que é igual. 48 menos 28 é igual a 20. Vou fazer o que? Ó? Eu vou isolar o C. Isolo o C, lembrando, é deixar ele só. Repete quem já estava do outro lado, que era o 20. E quem estava junto de C, que era o 2, passou dividindo na forma de fração. Então eu tenho 20 dividido por 2, que é igual a 10. Esse é o valor de C, ou seja, representa a quantidade de carros. Agora eu vou encontrar o valor de M, né? Eu vou pegar a equação lá, onde eu isolei o M, está aqui. E onde tiver C, eu vou colocar o valor dele, que eu já tenho, olha, 10. Então ficou M, que é igual a 14, menos o valor de C, que é 10, que dá 4. Então eu tenho um total de 4 motos. Bem simples. Então, além dos 10 carros, havia 4 motos estacionadas. Certamente, ainda caberia mais um carro, né? Então, gente, isso aqui é bem simples. É só prestar um pouco de atenção, então. Lembrando que nós utilizamos o método da substituição para resolver essas duas situações de problemas. Ainda temos um outro método que vai ser visto num próximo vídeo. Então, essa é a aula de hoje. Obrigado pela atenção e até a próxima.